Amados irmãos, uma mensagem muito linda, muito rica, nos mostrando sobre os grandes milagres que a Santa Vó Rosa realizou ao preparar esta igreja apostólica. Jesus, ao preparar ela como Espírito Consolador e a grande bênção para o povo de Deus aqui na terra, povo que foi escolhido, Jesus, ao preparar a ela, ele já sabia que ela nasceu predestinada. E também por devido a ela aceitar o seu preparo para ser o outro consolador da promessa de Jesus, e a grande bênção para junto com Jesus realizar grandes milagres. E grandes milagres a Santa Vó Rosa, ela tem realizado. Até mesmo, amados irmãos, quando ela estava na vida do seu corpo. Quantas famílias ela aconselhava, ela ajudava. Ela via muitas vezes o perigo na vida de um casal, de um jovem, de uma pessoa, a vontade dela, a bondade dela tão imensa. Era lhes ajudar, era lhes aconselhar para que aquela família não viesse a perecer nesse mundo, não viesse a decair no pecado, até mesmo destruir o seu lar, a sua família. E ela, com o seu imenso amor, com a sua bondade, com o poder que recebeu de Jesus e do Pai para ser o outro consolador, ela chegava, orientava com carinho, com amor. Até mesmo como mostra nesta mensagem, os que eram tão rebeldes, que muitas vezes com sentimentos ocultos no seu coração, muitas vezes desobedientes, ela buscava a sabedoria dos céus de Jesus, para chegar até aquele casal, até aquela pessoa, para lhes aconselhar. Irmãos, Jesus, ele restaurou esta igreja porque ele encontrou nela a Santa Vó Rosa, uma santa bondosa, uma santa, porque ele sabia que ele poderia entregar o governo desta igreja nas mãos dela, que ela iria exercer o seu ministério e governar esta igreja com sabedoria dos céus, para ajudar e preparar esta igreja no caminho do bem e da verdade. Assim, amados irmãos, como foi lá no passado, aquela igreja primitiva do passado, Jesus, para dar início àquela igreja, ele precisaria encontrar pessoas santas, pessoas humildes, pessoas cheias de virtudes. E ele encontrou o apóstolo São Pedro, que deu início àquela igreja primitiva. E quando Jesus ele aproximou do apóstolo São Pedro, ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lá no passado, a igreja primitiva, Jesus vendo nele que ele poderia ser uma rocha para ele, que ele poderia entregar o governo daquela igreja com toda a sabedoria do Pai, para que ele, o apóstolo São Pedro, viesse a governar aquela igreja. E ele, o apóstolo São Pedro, realizou a sua missão. Veja, amados irmãos, que até cura, milagres o apóstolo São Pedro realizou. Até mesmo a sua sombra realizava. E Jesus, ele não pôde formar o apóstolo São Pedro como outro consolador, porque estava na promessa dele. Não que o apóstolo São Pedro não merecia, mas porque não era por ordem de Deus, não era ele para ser. Mesmo que se fosse, amados irmãos, a humanidade naquele tempo iria crer nele como consolador, porque ele já tinha unção, ele já tinha as virtudes
Espírito Santo de Deus. Teve todo o poder para governar aquela igreja, preparar aquele povo do passado. E muitos não valorizaram, muitos não deram ouvido aos ensinos dos apóstolos. E Jesus, ele depois de 2000 anos, ele pôde encontrar na Santa Vó Rosa uma rocha preciosa, que pôde se igualar a ele, Jesus, e grandes bênçãos e milagres realizados. Irmãos, quantos depoimentos de fé nós temos, quantas bênçãos, quantos milagres que ela e o santo irmão Aldo têm realizado. E eu digo para os irmãos, só não é abençoado aquele que não quer, aquele que não faz a sua parte, aquele que não procura se santificar, para merecer dela o amparo, a proteção divina. Mostra aqui, por meio desta mensagem, os depoimentos de grandes milagres que ela realizou na vida de uma criança, na vida do Senhor, e até mesmo, amados irmãos, muitas vezes nós não percebemos quantas vezes ela tem nos salvado da morte, do perigo. Muitas vezes nós nem observamos. E a Santa Vó Rosa, muitas vezes, nós até mesmo no nosso lar descansando, muitas vezes o inimigo tentando nos tirar da graça, da unção e das virtudes do nosso Deus, ela ali com o seu poder imenso, com a grandeza do seu poder, enviando o anjo, até mesmo ali, junto com o santo irmão Aldo. E nós somos um povo, amados irmãos, que temos um privilégio muito grande, e até mesmo no nosso país, por ter milhões de apostólicos, e o poder de Deus, o poder da Santa Vó Rosa, do santo irmão Aldo, muitas vezes está lutando para preparar a humanidade para levar para os céus. E a nossa salvação, amados irmãos, ela está sob os cuidados do santo irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Ela e ele, irmão Aldo, que irá nos levar para os céus. Até mesmo aqueles que não conhecem essa igreja apostólica, mas até mesmo por ter uma fé em Deus, em Jesus, às vezes por ter um coração tão bom, por ter um coração tão humilde, e muitas vezes não conhece esta igreja apostólica, será salvo. Até mesmo, quantos irmãos que têm pedido também, favor de sua família, de algum parente que não é desta igreja apostólica, muitas vezes está lá acamados, está lá enfermo, necessitando de uma cura, de um milagre, mas através da fé do Senhor, da Senhora, nas suas orações, nas suas petições, clamar, pedir a esta Santa Poderosa, a grande bênção para esta igreja apostólica, pedir o santo irmão Aldo, que hoje nos céus, com mais poder, intercedendo diante de Deus por nós, está sendo realizado até mesmo milagres. E a Santa Vó Rosa ouça o clamor, a oração, porque ela vê que é um apostólico fiel, é um apostólico santificado, é obediente em tudo, obedece por amor à doutrina de nossa igreja, tem fé no poder dela. E ela e o santo irmão Aldo têm realizado milagres. Irmãos, milagres extraordinários. Quantas bênçãos, quantos depoimentos de fé, que é
transmitido pelo nosso programa Hora Milagrosa. Certa vez, amados irmãos, Jesus, ele ali com os seus discípulos, ele mostrando, porque ele antes de subir ao Pai, ele mostrando para os seus discípulos que ele tinha muito que realizar na vida daquele povo. Eu tenho muito que vos dizer também, eu tenho muito que ensinar. Mas Jesus diz: vós que aqui estão, não estão preparados. Foi quando ele citou: Pai, convenha que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E quando o Consolador virá, ele vos convencerá o mundo do pecado. E a Santa Voz Rosa, ela foi preparada para isso, para convencer os corações do pecado, da desobediência, das coisas erradas, para que ela e Jesus e o Pai possam abençoar o seu povo aqui na terra. Irmãos, alguns muitas vezes lutam com tanto sacrifício, sofrem muito, muitas vezes, por devido não ser obediente, devido não ser santificados, e muitas vezes luta com tanto sacrifício na sua vida. Muitas vezes nada vai bem na sua vida, nos seus projetos, muitas vezes nos seus estudos, mas por quê? Ainda falta algo na sua vida para verdadeiramente entregar a sua vida a Deus, a Jesus e a ela o Consolador, para que ela possa trabalhar em vossa vida. Irmãos, creiam com fé nesta santa de grande poder. Nós estamos aproximando de uma data muito importante do nascimento dela e desta igreja apostólica, porque foi ordem de Jesus. Foi ordem de Jesus que comemorasse os 2 aniversários, porque ela nasceu junto com esta igreja apostólica. Porque quando Jesus ele pôde restaurar esta igreja, ele encontrou nesse coração bondoso dela, e por isso que ele quis que a igreja comemorasse os 2 aniversários. E nós temos um privilégio muito grande. Primeiramente, aqueles que pôde conhecer ela como a grande bênção quando viveu nesta terra, 16 anos. E nós que temos a honra, o mérito de ter conhecido o Santo Irmão Aldo, que também nasceu preparado para ser o porta-voz, para ser o anjo de Deus entre nós, para ser a imagem, a semelhança de Deus, um santo de grande poder, que ela usou 44 anos no seu ministério, para nos ensinar a crer nela, a crer em Jesus, em nossa Mãe Maria Santíssima, e a crer nos santos apóstolos, santos profetas, que são santos de grande poder, santos que, com o nosso Deus, o nosso Pai, recebeu todo o poder para manifestarem conosco, para nos abençoar, para nos dar toda a unção e virtudes do nosso Deus. Irmãos, creiam assim, e que esta santa de Deus, a Santa Voz Rosa, e o Santo Irmão Aldo, possa abençoar a todos. Amém. Nós vamos agora passar para a parte da oração. Eu convido que a igreja fique em pé. A oração eleva o nosso espírito e nos coloca diante do trono de Deus, para que assim Deus o Pai, Ele possa trabalhar na nossa vida e nos dar toda a sabedoria e entendimento
para vencermos as lutas da vida e a cada dia ter o alimento dos céus. Nossa oração de número 85. A ti, Jesus Salvador, invocamos com fé e amor. Vem, ó, vem, aqui estar, e tua igreja abençoar. Entregamos-te nossa oração, suplicamos poder, perfeição. Entregamos a ti nossa vida e amor. Aceita, ó Senhor. Queridos irmãos, chegou o momento de nós falarmos com Deus, o nosso Pai. Momento que nós iremos ter um relacionamento com o nosso Deus, para podermos buscar do alto do céu a bênção, o amparo celestial. Irmãos, peçam com fé, com sabedoria ao nosso Deus. É o momento de nós falar com o nosso Pai, falar com Ele aquilo que nós estamos precisando, necessitando para a nossa vida. Pedimos favor da nossa família, do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso país, até mesmo daqueles que estão necessitando da bênção de Deus. Nós somos ensinados, até mesmo pedir por aqueles que estão lá nos hospitais, até mesmo querendo buscar de Deus o amparo, e através da nossa fé, na nossa oração, eles possam conhecer o reino dos céus, possam conhecer Jesus, possam conhecer a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pois a oração nos liga aos santos, para que possamos receber a bênção de Deus. Os irmãos terão agora de 3 a 4 minutos para fazer a sua oração. Os irmãos poderão orar.
Nós vamos cantar ainda todos juntos o hino de número 173, agradecemos de todo o coração. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Rosa querida, pela unção que do céu nos deste e as santas bênçãos para a nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Queridos irmãos, chegamos ao final do nosso culto de louvor e adoração e dedicação ao Espírito Santo de Deus e o Consolador. O que tenho a agradecer a todos os irmãos pela vossa presença, agradeço o nosso coral, nossos irmãos regentes, músicos, todos os componentes do coral, pelo trabalho que realizou, pelas mensagens cantadas, que a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo possa sempre conceder inspiração a cada um dos irmãos, e que os irmãos sirvam com amor o seu ministério, exerça com gratidão aos céus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para que sempre eles possam dar inspiração e sabedoria, para que os senhores possam sempre realizar um trabalho magnífico que chegue diante da altura de Deus, o nosso Pai. Agradeço também os irmãos membros, diáconos, diaconisa, colegas de ministério, pelo seu trabalho, até mesmo pelo seu esforço por participarem desta reunião. Que a Santa Vó Rosa possa abençoar a todos. Agradeço também nossos irmãos internautas, qual ainda estão conectados via internet, que a bênção de Deus também e o seu amor sincero e também as virtudes da Santa Vó Rosa possa estar sempre na vida de todos, irmãos internautas. Agradeço pela sua audiência e que os anjos e santos possam lhes abençoar. Irmãos, agora nós vamos agradecer o nosso Deus através da oração. Oremos. Santíssimo Deus, nós muito felizes estamos, com nosso espírito transbordando de felicidade, de alegria, a família apostólica, de poder esses minutos estarmos reunidos, porque o tanto que o Senhor ama a cada um de nós, ó Pai, sempre tem nos amparado, derramado a unção, as virtudes do Teu poder, junto à Santa Vó Rosa, que zela, que ama essa família apostólica, porque a Senhora, querida avó, tem cuidado, tem abençoado, tem nos dado o amparo celestial, realizado grandes bênçãos em nossa vida. E nós muito felizes estamos, agradecidos à Senhora Jesus, agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima, pelas bênçãos, pelo amparo, até mesmo por interceder diante de Jesus e do nosso Deus, o nosso Pai, por nos abençoar, até mesmo ouvir as nossas orações, o nosso clamor, e levar diante do trono de Deus. Neste momento também, querida Mãe Virgem Maria, peço a Tua bênção, o Teu amparo pelas mães apostólicas, que dê sabedoria a elas para cuidar e zelar dos seus filhinhos, do seu matrimônio, da sua família, até mesmo aquela mãe que está esperando o seu filhinho a nascer, que venha com saúde, e que assim as mães apostólicas possam buscar na santidade da Senhora Virgem Maria Santíssima, porque com muito amor, com muito carinho, tem zelado das mães apostólicas. Queremos também nesse momento, muito importante, o qual falamos por meio da mensagem sobre os grandes milagres e bênçãos que a Santa Vó Rosa tem realizado. Nesse momento, querida avó, peço que a Senhora possa olhar e cuidar aqueles que estão acamados em hospitais,
em maternidade junto ao Santo Irmão Aldo, estender as suas mãos poderosas sobre a vida deles, até mesmo lá no hospital, acamado numa cama, num leito de dor. E até mesmo nesse momento, lembrando desta santa reunião, com o seu pensamento aos céus, com o seu pensamento no poder da Senhora, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, e que a Senhora possa realizar grandes bênçãos e milagres para que eles possam desfrutar do poder da Senhora, poder de onisciência, o poder de onipresença, que conhece e sabe de tudo em nossa vida. E neste momento também, Santo Irmão Aldo, eu me lembro desses nomes que teus filhos aqui colocaram nesta caixinha de pedido de oração, a favor da sua vida, do seu lar, de algum parente, algum vizinho, colega de escola, colega de trabalho, uma mãe pedindo em favor da sua família, dos seus filhos, até mesmo alguns irmãos com alguma enfermidade que estão no seu corpo. E aqui colocaram os seus nomes, seus pedidos, porque confia no poder do Senhor, irmão Aldo. Confia no poder da Senhora Santa Avó, no poder de Jesus, do nosso Deus, do nosso Pai, no poder de Maria Santíssima, que são santos que ajudam ao nosso Deus. E que o Senhor, irmão Aldo, possa abençoar a vida deles e dê eles saúde, paz e prosperidade. E agora, Santo Irmão Aldo, profeta de Deus, pastor desse rebanho, despede os seus filhos para os seus lares, dê a eles uma noite de descanso, amanhã mais um dia, para realizar o seu trabalho, os seus afazeres. E no final de semana eles possam estar aqui novamente, alegre, feliz e contente. Amados irmãos, recebam a bênção do nosso Deus, a comunhão do seu divino Espírito Santo. Recebam mais uma vez a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, e a bênção do Santo Irmão Aldo, mais uma vez. E vão em paz para os seus lares, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.